Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 491 e minguando até 799 dias, 19 de abril de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 491, Enoque, o Pai da Vida, parte 28, com o subtítulo Intimidade e Relacionamento, parte 11, ok? Vamos então entender esse blog diário, né? Compreender tudo, né? De formas expressivas para que a gente possa relacionar isso de todas as formas, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse e um blog que antecipem a esse, para que vocês, dependendo do horário e do dia que vocês estiverem ouvindo ou vendo este vídeo, vocês possam ter esta opção de voltar o vídeo ou antecipar o vídeo. Indo até a descrição, vocês terão essas possibilidades, essa capacidade, porque eu deixo um blog que antecede e um blog que antecipe a este. E também deixo na descrição a abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida. É muito interessante você ver como que começou esse título e você interessar por tudo aquilo que está sendo dito dentro desses blogs diários, compreendendo tudo de todas as formas expressivas, ok? Fazendo essa mediação, essas interações de relacionamento social, de formação de Cristo, né? Tudo que foram, né, dentro desses tempos todos de antissocialismo, tudo que foi criado, tudo que foi sinalizado para que nós podemos entrar em juízo por um propósito divino, né, para ter um juízo por uma consciência divina, para que nós receber de Deus os nossos, né, as nossas consciências originais daquilo que Deus formou o homem perfeito no seu paraíso, certo? Aqui esse Deus aqui é o homem em pé, um homem em pé que Deus tivera formado no paraíso, certo? Palavra, vida e corpo, representando o homem em pé. Aqui seria a glória de um corpo comum. Então, a terra de Deus seria isso aqui. O Éden de Deus seria isso aqui, certo? Mas hoje, aí, a partir do momento que Deus viu e Deus colocou um nome, por exemplo, na terra, aí ele chamou Éden. A partir do momento que ele chamou Éden, a terra toda ele chamou Éden, então ele criou um Cristo. Aqui está o Cristo. Que o Cristo ele representa uma flexibilidade da ciência de Deus, do bem e do mal, e que em determinada situação ele é que em determinada situação, no tempo de Guerra Fria, ele vem pelo o corpo comum, criando um anticristo aqui, o antissocialismo. Ele representa uma autoridade de Deus da mesma forma para que manter toda essa estrutura unificada para Deus, para Cristo, para que todos nós entramos em juízo por uma consciência da vida, certo? Que determinada situação, essas estruturas, depois do corpo emocional, era para ser a glória do corpo comum. Eu fiz aqui um exemplo para você entender o que foram criados dentro do paraíso de Deus, no poder de Deus, mas a partir daqui Deus formou o seu Cristo, a partir daqui Deus formou o seu Cristo. No terceiro dia aqui da formação de Cristo, Deus criou também o anticristo para pedir relacionamento sobre aquilo que possa ser bom e sobre aquilo que possa ser mal. Mas a formação de Cristo
é construído sobre esses 4 dimensões: palavra, vida, corpo e a glória de um corpo comum. Significa que eu tenho consciência nesse meu corpo emocional e que eu tenho consciência naquilo que eu possa relacionar a outro corpo emocional. Entenda? De uma certa forma, essa glória de um corpo comum, ele tem uma grandiosidade. Ele pode ser tanto uma coisa correta, como também uma coisa correta. Vai depender de como as pessoas estão entendendo tudo. Entenda isso? Alguns comportam bem, outros comportam mal. Um se mantém no trabalho social pelo mau comportamento, outro se mantém, né, eh, com os seus interesses próprios, com o mau comportamento da mesma forma. Existe complexidade. Se você estiver vendo esses vídeos, todos os blogs diários, tudo que fora dito antes, você não vai ter dúvida sobre aquilo que eu estou expressando sobre esse meu corpo emocional, compreendendo uma coisa e outra, ok? Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo que é dimensão social, dimensão Cristo e dimensão social, fazendo um conflito entre os dois para que, de uma certa forma, termine de unificar tudo isso aqui para que nós ganhamos a nossa consciência divina, para que nós possamos relacionar, para que possamos se realizar no nosso interior, junto com Deus, e se realizar dentro dessa grandeza que é a formação de Cristo. Quando você queira relacionar com essa grandeza, você pode ter a opção de relacionar somente a Cristo, ou você pode ter a opção de relacionar outro corpo emocional, né, para você se realizar com outro corpo emocional. A forma que ela se permita, você também se permita, vocês são livres para vocês relacionar aquilo que vocês queiram. Deus que dois estão se permitindo, está tudo certo, tranquilo, ok? Entenda isso. Vamos então para essa expressão, vamos para a parte desse contexto. Vamos lá. Neste tempo eu ouvi uma voz e que vinha do público e dizia: Não tem a ereção de um cachorro? E pensei no meu íntimo: Eu não sou um animal de estimação. O animal é estimado a respeitar o seu dono a qualquer custo, pois o animal ele se realiza com o seu dono e não tem como ele negar o seu dono, pois o seu dono é uma única provisão deste animal. Enquanto que todos os corpos que têm um animal de estimação são mentores deste seu animal de estimação. Este animal não tem o poder de se dividir sobre o bem e sobre o mal, pois há um que é humano e se divide sobre o bem e sobre o mal, e tudo que possamos realizar o bem e tudo que possamos negar este mal, pois há um que se pois há um que é humano e tem o entendimento humano, e outro que é animal e tem o entendimento animal. Pois há um que é humano e tem o entendimento humano, né? Faltou uma expressão aqui. Isso acontece. Vamos então para a expressão livre para a gente entender o que fora dito aqui dentro deste contexto. Quando eu falo que eu ouvi uma voz, o que acontece? Muitas pessoas que hoje todos os tipos de entretenimento ela tem que ter, para ter uma satisfação daquilo que as pessoas desejam, ela tem que envolver sexo e dinheiro. Se não tiver esses 2 elementos sociais, você não tem uma proatividade sobre essas ideias que são, que são fertilizadas, ou seja, a consciências dos entretenimento, eles são os públicos, eles são fertilizados por aquilo que é sexo e dinheiro. Qualquer coisa que você faz que envolve esses 2 elementos, né, da natureza, vamos dizer isso, eles eles é bem proativo dentro da sociedade, entenda isso? Então vamos entender esse contexto em parte, para a gente ter uma expressão livre sobre isso, ok? Vamos lá. E neste tempo eu ouvi uma voz
e que vinha do público e dizia: "Não tem ereção de um cachorro?" E pensei no meu íntimo: eu não sou animal de estimação. O animal é estimado a respeitar o seu dono a qualquer custo, né. É comum, as pessoas se comportarem como um animal, relacionar como um animal, porque a Bíblia significativa, ela relaciona muitas as ideias dos animais, né, porque o que que acontece? O animal, ele é quase igual a um ser humano, mas não é. Mas eu digo isso quase, por que que eu falei quase isso? Porque eles são, animais emocionais. Você educa ele pelo corpo emocional dele. E os seres humanos também, ele é educado pelos seus corpos emocionais. Só que o ser humano, ele não é um animal, ele não é um animal, ele tem dons, ele tem expressão, ele tem palavra, ele tem poder sobre as suas realização, e o animal, ele fica limitado ao seu dono. Então, quando as pessoas ela não têm aquela realização, né, então elas vai te sei lá, ela vai te relacionando mal dentro dessas ideias de relacionamento, né. Aí tudo que você faz tem que ter, corpos emocionais, tem que ter emoção, para que você se treina a servir a sociedade, né, a uma ideologia que ela está propagando. Pode olhar aí, todos os tipos de entretenimento tem sexo e tem dinheiro. Os corpos emocionais, eles são ativos para aquilo que é sexo e dinheiro. O animal, ele é treinado pelo seu corpo emocional. Os seres humanos hoje, ele está se comportando como esses tipos de seres de animal, porque eles se permitem emocionalmente sobre uma coisa e outra. Quando eles não têm um relacionamento bom, satisfatório, ele começa a questionar aquilo que ele poderia ter e não tem. Mas o que que acontece? Muitas das vezes eles não fazem uma relação de uma realização, mas eles querem a realização daquilo que eles desejam e gera uma contradição, jogando o fardo a um e para o outro, um para o outro. Por quê? São sentimentos emocionais. Os corpos, quando eles não têm realização sobre o sexo, sobre o dinheiro, então eles começam a transferir responsabilidade para um para o outro e se comportando, né, como um ser emocionalmente, digamos assim, entenda isso. E não sou um animal de estimação, o animal estima a respeitar o seu dono a qualquer custo, pois o animal, ele se realiza com o seu dono e não tem como ele negar esse seu dono. Por que que eu falei que ele não tem como negar esse seu dono? Porque se você chegou hoje, deu um carinho para o cachorro, ou para um animal, ou um cachorro de estimação, ou, né, qualquer tipo de animais que você esteja dentro da sua casa, ele vai ficar estimulado àquele carinho, àquela dedicação. Você deu uma alimentação, ele vai ficar estimulado, porque o corpo, emocional dele é estimativo, é estimulante de acordo com aquilo que você apresenta a ele. Certo? E quando você vai relacionando isso, e você vai fi ele fica determinado a relacionar esse dono. O dono pode ser até uma pessoa má, mas ele vai continuar relacionando o dono, porque a única provisão dele é o dono dele. Entenda isso, porque ele já está apto, ele está acostumado. Chega aí, por exemplo, um animal estranho, né, você vai relacionar ele a primeira vez, ele não vai te reconhecer, porque o corpo emocional dele não está conectado ao seu, né, ele não vai sentir que você seja o dono dele, por exemplo, então ele não vai relacionar, ele vai ficar escondido, ele vai ficar tímido, vai fazer isso, vai fazer porque ele se relaciona, os animais, ele relaciona diretamente os seus corpos emocionais, nada mais que isso, nada mais que isso, apenas os seus corpos emocionais. Você pode treinar ele uma inteligência de acordo com aquilo que você queira e estimular o seu corpo emocional, aquilo que você queira e estimular o corpo dele emocional. Você pode treinar ele o que você quiser, desde que você tenha tempo para dedicar
e estimular o seu corpo emocional a fazer aquilo que você queira que ele faz. Ou seja, ele só vai fazer aquilo que você determinar e treinar ele fazer aquelas coisas, ok? Porque todos os animais, ele relaciona com seus corpos emocionais, emocionalmente, certo? Todos os animais relacionam seus corpos emocionalmente, ok? Entenda isso. Pois o seu dono é uma única provisão deste animal, né? Enquanto que todos os corpos têm um animal, enquanto que todos os corpos que tenha um animal de estimação são mentores deste animal, né? Você estimula ele desse animal de estimação. Este não tem, né? Você estimula ele que quiser. O animal não tem o poder de se dividir sobre o bem e sobre o mal, assim como nós humanos, né? Não tem o poder de dividir, porque ele vai relacionar aquele dono uma vez só. Independente se o dono dele é bom ou se o dono dele é ruim, o animal vai sempre relacionar esse seu dono. Entenda isso, porque ele é feito, ele é criado para servir de uma certa, de relacionar esses corpos emocionalmente. Entenda isso. Este animal não tem poder de se dividir sobre o bem e sobre o mal, há um que é humano, pois há um que é humano e se divide sobre o bem e sobre o mal. E tudo que possamos relacionar o bem, ou tudo que podemos negar este mal. E tudo que podemos negar este mal, certo? Pois, por que eu falo tudo que podemos negar esse animal? Quando nós nos comportamos com nossos corpos emocionalmente, nós perdemos a razão e ficamos irracional, que nem um animal. Ele não tem raciocínio, né? É dependente que nem um ser humano. Mas nós, quando nós ativamos isso, nosso corpo emocional somente, nós fica irracional, relacionando os nossos corpo emocional apenas e perdendo a nossa origem, perdendo os nossos tudo aquilo que é bom para nós relacionamos de tudo só emocionalmente. Então nós vai perdendo a nossa razão e vai perdendo a nossa irracionalidade, a nossa racional, nossa ideia de raciocinar bem e relacionar bem um corpo e outro. Entenda isso. Pois há um que é humano e tem entendimento de humano, né? E outro que é animal e tem o entendimento de animal. Eu podia falar, eu estava pensando nessa expressão, o outro que é animal e tem o entendimento de animal. Esse entendimento eu poderia colocar a palavra conhecimento animal. Porque quando eu falo conhecer, eu estou conhecendo algo que está fora de mim, certo? Se eu falo entendimento, eu estou falando diretamente da origem de um animal, de um ser animal. Agora, se eu falo aquele que tem conhecimento, e outro que, ah, e outro que é animal e tem o conhecimento de um animal, né? Aí então eu estaria denegrindo a uma imagem de uma pessoa. Conhecimento, ele serve para denegrir a imagem das pessoas. Se eu falei de entendimento, eu estou falando de uma origem animal. Se eu falei de um entendimento humano, eu estou falando de uma origem humana, porque nós somos entendidos intimamente junto com Deus. Certo? O animal também é entendido juntamente com Deus. No íntimo dele é entendido juntamente com Deus. Por quê? São criação de Deus da mesma forma que nós. Só que nós temos essa ideia da palavra de expressar, de entender o bem e o mal de todas as formas. Entenda isso. Entenda isso. Então, entendimento é quando você é o seu ser, é aquilo que você é origem, aquilo que você é realização. Quando nós falamos de conhecimento, aí ela vai se dividir sobre aquilo que você é entendido sobre você intimamente e sobre aquilo que você está conhecendo socialmente. E que determinada situação que você conheça é um abismo. Ele é um abismo, é um abismo. Você pode conhecer outro corpo, então para você ter uma harmonia de relacionamento, né, com outro corpo, você tem que entender a pessoa. Para você amar a pessoa, você tem que entender. Ela te entende e você entende. Se você estiver conhecendo, você está apenas relacionando os seus interesses. Se você entendeu a pessoa, você ama. Se a pessoa te entendeu, você ama. Porque o entendimento
Ele explica as nossas intimidades, as nossas origens, aquilo que nós somos. O conhecimento, ele se divide sobre o bem e sobre o mal, aquilo que possa ser e aquilo que não possa ser. Entenda isso? E se a gente entendeu, o nosso relacionamento social, nós estamos sendo gloriados com Cristo. Nós entendeu todo mundo, entendeu a Cristo, então é um entendimento. Já não é mais um conhecimento, porque o conhecimento ele vem de uma certa forma muito negativo. Entenda isso. Pelo menos neste tempo de Guerra Fria, nós podemos entender que o anticristo ele não é favorável, né, para nós entender ele. Ele não é entendido, ele é para conhecer, para nós conhecer a ciência do bem e do mal. Entenda isso. Sendo que o bem vai ficar no nosso interior e que tem uma probabilidade de você amar com essa origem, nós temos probabilidade de amar outra pessoa, entender outra pessoa e outra pessoa entender a nós e nós sair deste relacionamento de conhecer para entender outras pessoas. É diferente, muito diferente, ok? Então vamos para o próximo contexto para a gente dar continuidade a tudo que está sendo dito, ok? Vamos lá. Todos os relacionamentos humanos são divididos em dois sentidos. O primeiro vai explicar a consciência da vida e representando a nossa consciência interiores, e sendo este o lado humano deste corpo emocional, e que se faça igual a Deus. O segundo vai explicar este nosso corpo emocional, sendo que todos os animais também têm a sua consciência interior e que explica o ser animal. Isto explica que todos os animais, eles só relacionam um ser humano uma vez por causa deste seu corpo emocional e que faça uma interação emocional com o corpo, com o seu dono, e que faz uma interação emocional com o seu dono pela estimação do dono, pois ele não tem uma consciência humana e sim e sim emocional. Este ideal do relacionamento emocional nos faz relacionar com qualquer corpo e sendo este animal, e quando o relacionamento humano ele se divide em interior e exterior. O animal ele se divide somente com os vossos corpos emocionais, podendo relacionar um humano somente uma vez, explicando o seu corpo emocional. Muito interessante esse título, não é? Tudo aquilo que estava tendo dito, só complementando mesmo. Vê que interessante. Vamos lá para a expressão livre. Todos os relacionamentos humanos se dividem em dois sentidos. O primeiro vai explicar a consciência da vida, representando a nossa consciência interiores, né? Nossas consciências interiores. E sendo que este é o lado humano deste corpo emocional e que se faça igual a Deus. Eu entendo eu tenho um entendimento. Aquele meu entendimento é uma intimidade da minha origem que é juntamente com Deus. E tudo aquilo que Deus vier a criar, essa minha espiritualidade no, no seu paraíso. Vamos entender isso, espiritualidade no seu paraíso. De forma que o meu corpo emocional ele está totalmente separado da minha origem. Mas com a minha origem eu posso determinar o bem e o mal, desde que eu faça um movimento para fora. Eu posso determinar. E de uma certa forma, eu posso voltar para dentro por uma coisa má e mover esse meu corpo mal. Eu posso determinar o mal sobre o meu corpo, sobre as minhas ações. Aí eu deixo de ser uma pessoa apenas expressiva para me comportar mal. Aí as coisas ficam mais delicadas, ok? Sendo o segundo vai explicar este nosso corpo emocional, sendo que todos os animais também têm a sua consciência interior e que explica o ser animal, né? Ou seja,
você olha para o animal, você entenda que o ser animal, né, você fala de qualquer tipo de animal, você vê que ele tem um ser. Esse ser, ele vai explicar os comportamentos dele, os tipos que ele reage. Cada espécie de animais, ele tem essa interação diferenciado, né? O leão vai agir de uma forma, né? O lobo vai agir de outra forma, né? E assim eles vão ter essas relação, né, sobre os seus corpos, e essas diferenças entre uma coisa e outra, certo? Muito diferente. Então, esses tipos de espécie de animal, ele vai representar o ser animal, a consciência interior sobre a espécie daquilo que ele é, né? Exatamente para que a gente possa entender isso, ok? Isto explica que todos os animais, eles só relacionam um ser humano uma vez, por causa deste seu corpo emocional e que se faça uma interação emocional com o seu dono pela estimação do dono, né? Quando eu falo que ele relaciona uma só vez, é que um animal, ele não tem essa ideia de relacionar suas intenções ao seu dono. Ele relaciona apenas o seu corpo emocional. Tudo que ele faça, que ele aprenda com o seu dono, é coisas que o dono ensina a ele. Ele não tem uma iniciativa de falar, de comunicar alguma coisa, né? Uma coisa ou outra. Ele pode expressar coisas do corpo emocional dele, ter uma independência, uma forma de relacionar, por exemplo, está com fome, né? Aí vai ficar pedindo comida ao dono. Porque são coisas também que vocês estão aptos a entender e que uma coisa comum do animal. Entenda isso. Entenda isso. Fora disso, ele não vai ter forma de relacionar o dono. Eu já vi muitos animais, né, que ele tenha cuidado, zelo com criança, cuidado, ou seja, hoje esses corpos emocionais dos animais, eles estão ficando muito interativos com os seres humanos, tendo uma relação com esse corpo emocional muito bom, né? Vamos dizer isso, entenda isso. A interação dele está ficando mais intensa, digamos assim, dos animais. Às vezes eu vejo, né? Que acontece? Teve um tempo atrás que eu falei que quando você vê um passarinho vindo à sua direção, por exemplo, ele pousa aqui, um passarinho selvagem, então significa que a pessoa é pura, por exemplo. Se eu estou aqui, né, se eu não represento nenhuma ameaça para um animal, então ele vai vir, vai pousar aqui em mim, que ele vai saber que eu não sou uma ameaça, que eu sou simples, de entendimento simples, que eu não vou representar uma ameaça para ele. Mas isso, explicando um animal selvagem. Se eu treino um animal a fazer aquilo que ele quer que eu faça, então ele é uma estimação, ele já é um animal de estimação. É diferente eu relacionar um animal selvagem e relacionar um animal de estimação. Aquilo que eu treinei aquele animal a fazer. Entenda isso? Eu posso, né? Hoje eu vejo, né, passarinho que relaciona bem o seu dono, canta na mão dele, voa, volta para o dono, né? Isso é uma coisa que o dono treinou ele, né? Foi dando comida, foi interagindo com aquela consciência emocional do animal até que o animal fica persuadido a essa sua consciência, né, de ser o mentor deste animal. Então, eles ficam interagindo. Então, quer dizer, o dono, quando ele atinge um nível bom de interação emocional, então o dono dá para ele uma recompensa. E ele entende que aquela recompensa é o que ele está fazendo, é uma coisa certa. Então ele vai estimando o seu animal a se repetir aquelas coisas, repetir aquela coisa. Entenda isso. É muito interessante. Mas é diferente você relacionar um animal selvagem do que se relacionar um animal de estimação. É muito diferente, ok? Pois ele não tem uma consciência humana, né? Aqui, vou voltar aqui para a gente compreender. Isto explica que todos os animais, eles só relacionam um ser humano uma vez por causa deste seu corpo emocional e que faça uma interação emocional com o seu dono pela estimação do dono, pois ele não tem uma consciência humana e sim emocional. Esse ideal do relacionamento emocional nos faz relacionar com qualquer corpo e sendo este animal, né? Sendo este animal. E quando
enquanto o relacionamento humano, ele se divide em interior e exterior, né. O animal, ele se divide somente com os vossos corpos emocionais, podendo relacionar um humano somente uma vez, explicando o seu corpo emocional. Muito interessante, muito bom tudo que fora dito, muito perfeito tudo que fora dito, muito explicativo, ok? Muito bom mesmo. Ok. Bom, se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é muito importante, certo? Vocês relacionem isso em suas consciências, aprenda tudo o que está sendo dito, isso é de extrema importância, né? Eu estou me permitindo a minha consciência, a minha voz evoluir dentro deste blog diário. Se permita também para que vocês possam se realizar com Deus e com Cristo. Faça isso. Tudo que está sendo apresentado dentro deste blog diário é de uma grandeza enorme, certo? Todas as coisas que foram apresentado aqui é muito interessante para que vocês possam se conscientizar de tudo. Volta a Deus do primeiro, se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo para que vocês não percam nada. Porém, só faça isso se você sentir a liberdade, né, de fazer isso. Você viu que é importante, que é interessante? Faça isso, certo? Para que nós também podemos alcançar outras pessoas, para que quando esse corpo emocional vier, finalizar, né, esses tipos de trabalho, nós já podemos alcançar todo o mundo. Esse trabalho ele vai ganhando uma transformação no tempo. Eu dediquei, eu me apliquei a um blog em 1.335 dias de blogs diários, sendo que eu separei 45 dias, então eu tenho um resultado de 1.290 dias. Aí esse 1.290 dias ele vai dividir em 3 partes, sendo que 800 blogs diários eles vai explicar a formação de Cristo, tudo que é do relacionamento social, essa interação da dimensão Cristo, dimensão social. Depois nós vamos ter mais 62 dias, por exemplo, para a gente né, criar uma ideologia sobre aquela ideia dos 70 vezes 7, né? Quantas vezes que você deve se perdoar ao seu irmão. Essa ideologia ela vai se dividir em 62 partes e depois vai vir mais uma interação por último com 50 blogs diários por último. Esses 50 blogs diários ela pode ser uma tradução da Bíblia, certo? E que a gente vamos, depois que terminar tudo isso, nós vamos entrar numa nova era, numa nova realização com Deus e com Cristo, alcançando esses tempos, esses limites e permitindo que Deus nos conscientiza de todas as formas e nos realizando no dia a dia eh, sem nada acrescentar. Por que que eu estou dizendo isso? Para você compreender as coisas, para vocês acompanhar, porque nem sempre vocês podem confiar no homem, porque o homem ele vai mudando os seus comportamentos, vai mudando os seus relacionamentos, de acordo que ele vai se relacionando nessa sua sociedade, ele vai ganhando uma interação, vai atingindo um nível bom. Para as pessoas pode ser a pessoas consciente, ela vai continuar consciente, mas né, de uma determinada situação a ideia sempre é trazer consciência e informação sobre todas as coisas, de todas as formas, entenda isso, ok? Vou dar continuidade, né? Vou terminar este blog diário de 491, né? Enoque, o Pai da Vida, parte 28, e com o subtítulo Intimidade e Relacionamento, parte 11, certo? Vou entrar no próximo blog diário de 498, 92. Acompanhe, não perca tudo, ok? Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.